Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês, mais uma vez, Natan, ao meu lado esquerdo, novamente, se você tá de olho. Série Maria. de episódios especiais, eu vim parar do outro lado agora. Não, se vocês já perceberam, estamos aqui, ambiente novo, local novo, para trazer um conteúdo muito bacana para vocês, que a gente vai abordar sobre inovação na universidade, como transformar isso de fato em um produto, em uma empresa, em uma startup. Talvez vocês que nos acompanham, talvez tenham ouvido a gente já começar a falar sobre isso em alguns episódios anteriores, né? Que a gente falou sobre parcerias, a gente já trouxe alguns exemplos aqui de modelos de negócio de como fazer isso, mas a gente veio na fonte, né? Na fonte. Na fonte buscar um pouco mais de informação sobre isso, certo, Maria? Sem dúvida. E para falar sobre esse assunto, obviamente vocês já viram na capinha do episódio e grande parte de vocês vão assistir esse episódio por causa da pessoa que está aqui na capa. Mas apresentando para vocês, a gente está aqui... Ninguém menos. Ninguém menos que... Norberto Peporini Lopes, vulgo Betão. Ele é difícil de falar, né, o nome dele. É que o Peporini geralmente eu não falo. Eu só Norberto Betão, Lopes. né? Betão. Nem eu falo. Para quem não conhece o Betão, ele não tem isso. Não, calma. É impossível. Ele é professor titular aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e atual coordenador do Inova USP. Mas, de fato, a Maria falou uma coisa que é verdade. Se você é da área de farmácia, faz pós, principalmente com massas, espectrometria de massas, e você nunca ouviu falar no nome do Betão, você é louco. Tá errado. Tá errado isso aí. Você não tá lendo paper direito, você não tá lendo revista direito. As suas referências estão equivocadas. Corre atrás desse nome, porque assim, você precisa estudar isso daí, principalmente. Exato. Betão, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que a agenda não é fácil aí, mas é um prazer recebê-lo aqui na mesa pra gente bater esse bate-papo. E eu que tenho que agradecer, né, a oportunidade de falar um pouquinho de inovação, que é um assunto que eu gosto muito. Imagina, Nós é um também. prazer imenso. Nós também. Betão tá aqui com você. A gente sabe que não só... É difícil até selecionar o que o Betão é aqui, né? Porque foi só esse pequeno título dele. Que ele faz, na verdade, 1 milhão de coisas, né? Além de ser o marido da Thaís, enfim. Não, se a gente fosse formal aqui, gente, é presidente de tanta comissão, já passou pela Sociedade Brasileira de Química e, putz, é tanta coisa que eu falei, nem vou trazer essa... Por isso que eu falei, corre lá e vai procurar. Academia de Ciências. Não, total. Então, corre lá, você vai ver o currículo Lattes. É muito... O Lattes vai demorar, tipo livro, assim, que você vai lendo. Demora Exagero, um mês pra acabar. Você não tá dentro dos 2% dos pesquisadores mais citados, influentes brasileiros, negócio assim? Na química, tô. Aí, tá vendo? Tá vendo? Inclusive... Muito exagero mesmo, viu? Que é da nossa parte. Como eu falei, que vocês vão ver nos episódios aí mais pra frente... A gente tinha 10 episódios que a gente ia gravar e eu queria trazer muito a Thaís, mas era assim, eu falava, poxa, se a gente conseguir Thaís, a gente já traz o Betão junto. Era isso, não. Conseguimos. Armadilha. Pesca, é tipo na pesca, né? Eu que quase não gosto de pescar, né? Já entendi, caí no cofre. Exato. Vai pescar o atum e vem o tubarão? É verdade. Olha aí. Não, mas antes da gente começar, então, a falar, a Maria fazer a primeira pergunta do episódio, não se esqueça, Leandro, o que as pessoas têm que fazer, Leandro? Cadê o microfone aí, Leandro? O que as pessoas têm que fazer? Fala pra mim. Primeiro, esse aqui vai ser uma cast série também? Então, se der tempo, talvez ela se transforme numa cast série. Eu precisaria correr atrás disso, né? Já dá tempo? Dá tempo. Deu tempo já. Deu? Quem tá assistindo já deu tempo. Então tá bom. Então é uma cast série, então, vai. YouTube, agora tô com vergonha. Mentira. O que as pessoas têm que fazer? Vai no YouTube, segue a gente. Pastelaria Podcast. Seja membro lá. Se você tem o YouTube Premium, vai lá e seja membro da gente, dá aquela moral pra nós. Isso. Vai no Spotify, é muito importante. Lá em cima à esquerda, as 5 estrelas, avalia a gente. Coloca a gente como favoritos, segue a gente pra gente aparecer na sua retrospectiva. Isso. Se a gente não apareceu, você tá errado. Exatamente. E se você é a pessoa que não conhece o Betão e não seguiu a gente, tá errado 2 vezes. Exato. Né? Mas não esquece lá de deixar o comentário, se inscrever no canal, interage com a gente pra gente saber o que a gente tem que trazer pra vocês, coisas que vocês querem saber do mundo da indústria farmacêutica. A gente vai fazer bastante esforço pra trazer pra vocês, certo? Isso. E compartilhe. Se a gente estiver entre seus favoritos, compartilha lá, marcando @Spectra Soluções Científicas, que a gente vai repostar. Exatamente. E o segundo... Você vai no Apple Boy. Se você é Apple Boy, vai lá no Apple Podcast, avalia a gente no seu Apple Podcast. Boy? Apple Girl, Se você é Apple Fan. Você é Apple Fan. Vai lá, avalia a gente no seu Apple Podcast, 5 estrelas, que a gente fica bem cotado em tudo que é lugar.
Você percebeu que a Marati deu uma invertida, hein, Léo? Tá certíssimo. Eu gostei, mas eu respondi Não é rápido aqui, comum ó. isso aí. Não é sempre. Tá certíssimo. Mas acontece com Em mim é tranquilo, e você foi novo. Apple Fan. Apple Fan. E a segundo lembrete, não se esquece, a gente vai deixar os links aqui embaixo para vocês do guia de filtros dos nossos parceiros Cromatografando e os cursos que eles disponibilizaram aqui no final do ano para vocês. É gratuito, acessa lá. Se vocês têm curiosidade de conhecer ou aprender um pouquinho mais sobre cromatografia para resolver os seus problemas práticos do dia a dia, acessa lá, é gratuito, vocês vão gostar bastante do material, certo? Como é que começa então o episódio? Ai, não podia. É que assim, esse vai ter que, né? Não, eu tô Dá muito uma ansioso. enxugada. Não, eu tô muito ansioso por essa pergunta sua. Eu também. Com certeza. Verdade. Betão, conta pra gente quem é o Betão na barraca do pastel. Já falei, é o gordinho É o querendo repetir. Quero 2. Não, eu Já sou... pede de 2, né? Já peço de 2, né? E um com muito queijo, pelo menos. Ó, eu sou farmacêutico, formei aqui em Ribeirão Preto. Né? Na realidade, eu fiz a minha graduação aqui, terminei ela no modelo Diplomarbeit com a Alemanha, na época que ninguém saía. Então, eu bato perna nesse mundo faz tempo. Nossa, Trabalhei- descobrimos umas histórias ontem, inclusive aqui nos Maravilhoso. bastidores, Nossa muito boas Senhora. dessa história de sair do Brasil muito cedo. É muita história. Lembrando que eu sou da geração que não tinha, né? Era correio e telefone caro, né? Era Não da exi- ficha no orelhão, Como não eu era? falei pra vocês ontem, Investimento, não existia euro, né? Então eu sou pré-euro, vamos dizer assim. Mas tudo bem, eu convivo bem com a minha idade. E, bom, eu trabalho na área de ciência farmacêutica, trabalho há muito tempo, né? E eu acabei me especializando em espectrometria de massas, que é a parte que eu trabalho mais, né? Principalmente com a parte de determinação estrutural por massas, né? Que é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, né? Imagina. Porque a alegria é o fato de hoje a gente ser referência mundial em mecanismo, e a tristeza é você ver o tanto de gente que usa espectrometria de massa, achando que é uma ferramenta fácil. E como eu faço com meus alunos no dia da prova, eu falo, ó, pega 5 estrutura errada. Não tem jeito. No primeiro dia à tarde eles já voltam e falam, nossa, tem muito, Beto. Eu falo, tem. É o que mais tem, inclusive. Produto de degradação, metabolismo, o que tem. Porque não são coisas fáceis, né? E quando você está nessa interface trabalhando, vendo a aplicação da ciência que você faz no laboratório, na vida do dia a dia, as pessoas esquecem que aprender dói, né? Ninguém aprende fácil. Não existe você descomplicar alguma coisa em 10 minutos. Exato. Coisas como essa são uma vida, é uma vida. construção. É verdade. Né? Mas aí eu venho trabalhando nessa interface faz muito tempo, já há mais de 20 anos. E, bom, aí E colhi você- os louros da carreira e tá tudo bem. E como você mesmo falou, eu continuo sendo Betão, não mudou nada. Então os títulos não vai mudar nada. Não, e o pior é que você também sempre apoiou muito o empreendedorismo, já ouvi muita história sua de spin-offs, você sempre ali muito perto e engajado dos alunos mesmo, né, que tinham ideias e você, putz, sempre estimulando. Mas eu ia perguntar, como que você foi parar pro massas e não, sei lá, cromatografia ou... Bom, massas foi uma coisa extremamente interessante. Eu ia trabalhar no meu pós-doutorado, logo depois que eu fui contratado, com micro-organismo endofísico. Tá. Mas eu já tinha uma experiência muito maluca na vida, que durante o meu doutoramento, eu me inscrevi num programa de contato com tribos indígenas remotas e tal, e fui parar no norte do Amapá, com uma comunidade chamada Wayampi. Não, mas você viu que foi no pós-doutorado, no começo, não vem com esse papo agora. A Maria Eu tá quero virando pra ir, mim eu esses quero dias e ir, falou eu assim, quero ô, ir. eu quero passar um tempo na Amazônia, Eu quero ir aí pra uma quero tribo viver indígena, com uma quero tribo ficar lá. indígena. Eu falei, não, Maria, calma, não é assim, você não pode e falar um negócio não é desse bem, jeito. e não é bem assim, não. Olha lá, tá vendo? Ah, Aí, ó. Mas eu vou Com achar 20 anos é uma coisa. Não, e não Com é só 40. isso. Hoje em dia você entende toda a questão. Para você chegar numa tribo remota dessa, que era um programa, é um contato, Exato. você tem que fazer quarentena, você não pode, você leva doença, Sim, não é uma exato. coisa tão Sim. descomplicada. É diferente do Xingu, por exemplo, que tem um ambiente criado para receber a gente. Aí é diferente. A Ilha do Bananal tem uma estrutura que você pode viver muito bem lá, conhecer, e tem algo. E pelo que Mas- imagino, você já foi, né? Já. Olha lá. Esse é rodado, filho. Isso que é muito bom. Você pergunta, ele fala, não, já fui, já fui lá e tal. E já empurrei carro dentro da água. Ainda Mas isso é vem outra no história combo. para outro dia. Não dá para colocar tudo aqui, senão a gente não conversa. Mas eu tive um fato bastante interessante, porque nós fomos em 2, um foi aceito, o outro não, né? Eu fui aceito e o outro não. E na conversa com o tradutor, óbvio, que eu não falava o Ayampi, eu e o pajé, a gente teve uma sintonia muito boa, a gente se entendeu muito bem, muito rápido. E ele brincou comigo, falando, olha, eu posso falar que a árvore que você trabalha, e eu trabalhava no meu mestrado e doutorado com virola surinamense, com essência, e ele falou, olha, eu posso te falar que eu uso ela para reduzir malária, porque você não vai saber colher.
E brincou, me fez um desafio. E aí foi quando eu falei, bom, eu preciso entender o que esse cara quis falar. Eu voltei, e aí a gente montou o primeiro protocolo de monitoramento de uma espécie arbórea, talvez acho que um dos primeiros no mundo, em campo, para entender a oscilação do metabolismo inteiro. E qual não foi a minha surpresa, quando usando espectrometria de massa pela primeira vez, a gente viu que, na época que a planta estava totalmente dormente, assim, vamos dizer, que ela não tinha nem fruto nem flor, o principal composto dela era uma estrutura, um precursor de um alucinógeno que ela acabava de fazer ali. Quer dizer, se eu dou isso pro cara que tá com malária, você imagina o cara com febre, eu chapo ele, aí Não tem malária mais, pô. aí o cara, né, sobe na parede de costa. Não tem jeito. Quando a gente percebeu que a planta mudava para estado floral, ela derrubava a concentração desse cara, ela explodia em mono, porque é uma guerra química, a competição por polinizador na Amazônia, né? A Amazônia não é tão diversa quanto a gente pensa, né? Ah, é? Ela não é. A Mata Atlântica ganha dela. Olha só. E aí, quando você chegava em frutos jovens, tudo úmido, topo de ar, o que ela tem que fazer? Ela tem que produzir alguma coisa antifúngica. No caso da planta, sesterpeno. E no meio desses caras, a gente achou uma delas que inibia a síntese do olicol, não mata o parasita, mas para o índio que é mais resistente que nós, derruba a produção, o índio se equilibra e sai. E eu vi como é que era o sistema que eles faziam, que era inalação. Por isso que eu sabia que era óleo essencial. Né? Então o cara colocava lá na frente umas caretas feias, um vapor, né? E eu fiquei juntando e eu consegui amarrar essa história. Isso na época me marcou muito. Porque primeiro eu sempre fui um apaixonado por entender a natureza. Eu sempre acreditei que primeiro você tem que entender para depois usar. Né? E não o contrário. Lógico, a indústria tem que fazer high put screen, tá tudo certo. É outra coisa. Eu não sou da indústria, então eu posso me dar esse luxo de ter um olhar diferente, né? É verdade. E ali eu já me apaixonei um pouco, mas eu ainda era resistente com a espectrometria. Eu usava muito cromatografia líquida. Eu ia imaginar que você estava identificando. Só que por aí isso. nós tivemos um primeiro projeto na faculdade, aonde era para comprar um quadrupolo, que basicamente era para quantificar, mas tinha uma proposta ali que era para tentar entender as primeiras ideias de produto de degradação. Que ano a gente está falando isso? Nós estamos falando em 99. Nossa. E aí o próprio assessor, ele escreveu o seguinte: não adianta eu dar a máquina se ninguém sair para fazer pós-doutorado em química em fase gasosa ou algo parecido, para entender a fragmentação. Por quê? Hoje eu posso falar isso tranquilo, né? Graças a Deus, o nosso grupo acabou sendo convidado para ser a referência e o compêndio, que o único compêndio que tem, fomos nós que escrevemos. Então, no mundo a gente pegou. E as pessoas não têm sequer ideia disso. Então, a maior parte das pessoas propõe com jogos numéricos e às vezes estruturas vão sair erradas. O que eu morro de dó, porque vocês recebem a estrutura errada, aí vocês vão calcular, vocês não sabem, aquilo passa na Anvisa porque tá errado aqui, tá, né? Quantas e quantas vezes a gente pega esses casos também? A gente olha e fala, meu, essa estrutura aí... E se ela não tiver bem mascaradinha, você percebe. Se ela tiver mascaradinha, você pega. Não tem que saber. Não, é verdade. E isso não vai dar problema agora, isso vai dar problema daqui a 10 anos. Concordo Né? plenamente. Então, ou seja, a gente viu isso crescer, né? E me dói um pouquinho a falta de responsabilidade que existe com isso. Né? Mas tudo bem. Mesmo assim, o Brasil está entre os países que é referência nesse tipo de análise. E eu caí na Inglaterra para trabalhar com isso, em Cambridge. E ali eu tive uma experiência maravilhosa. Só em Cambridge. E ali eu tive um laboratório que foi fascinante. Primeiro que eu tinha acesso a várias máquinas. Segundo que eu tive um supervisor que eu cheguei no primeiro mês e ele falou assim, vai estudar. Eu falei, não, mas eu sou professor no Brasil, dou aula de Química Orgânica. Ele falou assim, não, você vai estudar. Você vai estudar. Porque o que você quer fazer não é fácil, você vai estudar. E foi legal, porque eu gosto de história, aí me enfiei naquelas bibliotecas antigas de Cambridge, ele ia quebrando galho para eu poder conhecer livro antigo. Isso é outra história, outra novela. Né? Mas o resumo da ópera é que ele não deixou eu trabalhar nos primeiros 30 dias. Nossa. Ele mandou eu viajar, inclusive. Falou, não, estuda e viaja. Estuda e viaja. Eu falei, mas o que você quer? Ele falou, zero QI. Né? Dá aquela, pá. Zero linha de base. Zero linha de base. Aí eu fiz de tudo, né? Até o caminho de Santiago eu fiz. Foi andando pensando. Outra história. Eu estudei e depois eu fui andando, né? Vida interessante, hein? Mas a questão é que ali eu comecei a entender. E logo de cara, quando a gente tinha uns 4 meses trabalhando lá, deixa eu ver se era isso, uns 4, 5 meses, por aí, eu me lembro que uma empresa, não sei se eu posso falar o nome, tá nos artigos. Pode. Tá? Pode super. Melhor não. Uma empresa muito grande que trabalha com farmacêutico, alimenta, tá? Tinha um convênio com a Universidade de Cambridge, construíram um prédio, na época era 1 milhão de libras, para resolver um problema numa central de toxicologia, ou seja, eles tinham, acho que na época 70 ion traps, eu nem lembro direito, Nossa. Cuidavam da Europa inteira,
E já fazia um ano que Cambridge estava tentando solucionar um problema de uma contaminação, né, de um derivado de armalina, né, de um composto nitrogenado, que aqui não faz muito necessário a gente entrar em detalhe. E eu lembro que eles não me convidavam para as reuniões, né? Mas um dia o chefe falou, chama o brasileiro lá para vir conversar, lá, já que ele é professor de química orgânica, eu mandei Vamos ele estudar, né? Vamos ver. E ali a gente chegou a prova, né? para poder interagir com isso. E foi algo como, nem lembro direito, acho que umas 11 da manhã. E à tarde, todo dia, às 2 horas eu falava com a Thaís por ICQ. Era ICQ, acho que era isso que chamava. Eu também peguei essa fase aí, peguei essa fase. Que era a chance da gente namorar. Ela ia pro centro acadêmico aqui na salinha de estudos, eu ia pra lá. E eu lembro que eu comecei a digitar assim, e aí a gente começou a namorar. Eu falei, opa, amor, dá um minutinho que eu acho que eu matei o problema dos gringos. Aí fui lá. E o problema nada mais é que, por mais que você estava lidando com um monte de gente que trabalhava com espectrometria de massas, o cara da compras, em vez de comprar o CO2 que eles usavam no gás de colisão na fonte com 99% de pureza, 99%, ele comprava com 97%, sei lá, tinha um pouco de água. O que acontecia? Toda a central de toxicologia, para toda a questão de embutido, para ver ciclização, compostos nitrogenados, não batia. Mas não batia por quê? Porque você fazia uma... Não sei quem é o nosso público, mas você fazia uma reação de substituição nucleofílica aromática em fase gasosa, trocava a água, em fase gasosa o melhor grupo abandonador é o alcano, em solução ninguém sabe disso. Sim. Né? E, bom, e aí... Dava outra coisa. Dava outra coisa, né? Os caras ficavam loucos, não tinha liberação. E aí eu levei o resultado pro meu chefe. E ele chamou, à época, tinha um professor, que inclusive era indicado ao Prêmio Nobel na parte de síntese, infelizmente faleceu logo em seguida no acidente de carro. Putz. E o cara falou, não, mas... Não é possível. CH4 não é grupo abandonador, nunca foi. Eu falava, professor, em fase gasosa. Em fase gasosa, ninguém aceita, porque esse é outro erro muito grande. O pessoal mistura o conceito, né? E sai determinando estrutura com dado de massa pensando na fase líquida. Pouca gente realmente conhece as inversões todas que existem na fase gasosa. E é pouca mesmo, tá? É pouca. No Brasil é bem pouco ainda por cima. Né? Até meus alunos às vezes fogem disso. E aí a gente foi de madrugada lá e eu convenci o Paul, que na época não era tão meu amigo, hoje é um grande amigo, o Paul Gates, professor lá. E eu falei pro Paul, a gente precisa chegar de madrugada, que eu tenho uma ideia, a gente vai congelar a ampola de metanol deuterado, você me deixa desmontar a fonte do... E aí era só ressonância ciclotrônica de íons, que na época era, né? E a gente injeta lá com um secador de cabelo, vai dar o produto e o cara tá quebrado. E o povo falava, pelo amor de Deus, não faz isso, cara. É Cambridge aqui, não é o Brasil. Falei, não, desmontar isso aqui a gente chega de madrugada. E nós chegamos de madrugada. E quando a gente foi colocar o secador, o meu supervisor, que nunca chegava antes das 9, estava chegando. O Paul já começou a tremer, o Jim pôs a cara na porta e falou, sabe por que eu vim cedo? Porque eu tinha certeza que iam fazer isso. Eu queria ver o experimento. E aí nós fizemos 3 ali. Ainda bem que ele não interrompeu, né? Ele só falou, vai, quero ver isso daí. Não, ele tinha certeza que a gente ia fazer. Né? Ele já me conhecia bastante nessa época. E aí nós fizemos e conseguimos fazer a sequência inteira. Aí fizemos derivados sintéticos, né? Adição em orto. E aí foi embora. E aí provou o conceito. Provou o mecanismo, provou o conceito. Trabalho mais rápido que eu tive aceito na vida. Nós mandamos pro Kencom na sexta. Na segunda de manhã, quando eu cheguei no laboratório, estava aceito. Caramba, no Kencom ainda. Caraca. Foi assim. Na sexta tarde mandou, na segunda de manhã estava aceito. E não é um trabalho muito citado, óbvio, porque ele interessa para a indústria. Poucos, né? Para poucos. Mas, por um bom tempo, o pessoal dessa grande empresa, que tem no Brasil também, convidava a gente para estar lá, para conhecer o centro deles, para ir para congresso. Então, assim, foi dali... Essa experiência que falou para você, vou trabalhar com massa. Eu vou trabalhar com massas o resto da vida. E aí eu percebi o seguinte, que... Quando eu visitava em Cambridge os livros da década de 50, 60, para leitura besta, e você pegava a lógica da química para a solução naquela época, e você começasse a pensar naquela lógica para a química em fase gasosa, usando aqueles conceitos, na realidade não era tão, pelo menos para mim, não era tão abstrato a química em fase gasosa para determinação estrutural. Por isso que hoje a gente usa ela com uma certa segurança, assim. Eu me sinto bastante confortável em trabalhar com ela, né, nesse modelo. Mas eu tive, assim, uma coisa interessante, né? Essa semana passada eu falei com 2 egressos.
Os dois trabalhando em duas grandes companhias dos Estados Unidos e os dois trabalhando com massas, determinação estrutural em produto farmacêutico, né? Sem dar nome aos bois. E uma das pessoas deu um seminário. E o seminário dela foi o seguinte: olha, quem daí realmente aprender determinação, espectrometria de massa, pode vir para os Estados Unidos que você está empregado na hora. Se você não quiser procurar, eu te arrumo emprego. Por quê? Porque na realidade o contingente de pessoas que sabem usar software, e software é preditivo, e bem longe em fase gasosa de ser assertivo, né? Que meus colegas que vendem só não briguem comigo, eles são todos meus amigos, vocês me desculpem, vocês sabem a minha opinião. Né? Já testei vários. Você já falou para eles diretamente. Sim. Mas é realmente... Tem as bibliotecas grandes, né? Tem umas bibliotecas grandes. Tem. Mas o problema é que são detalhes pequenos e moléculas pequenas. Então, assim, eu costumo brincar. Nos últimos 10 anos eu perdi, acho que 2 alunos para academia. Ou seja, não dá tempo. Não dá tempo. Não, eu falo isso. Eu já falei para Maria, inclusive. Quem sabe mesmo de massas, de espectrometria de massas, não fica desempregado. Não. A pessoa que domina mesmo, porque eu conheci poucos também que é assim, que eu tive também o contato e falei, puta, essa pessoa sabe. Mas a maioria, devo dizer que os que eu conheço foram tudo para fora. Não na realidade você tem 2 planetas, né? Se você está usando massas, quadrupolo, essas coisas, para quantificar. O cara aprende, ele é um detector excelente, você vai usar 3 canais. Né? Eu até gosto de saber que é o íon que você vai usar, mas tem muita gente que não dá bola para isso e funciona. Agora, se você vai usar para determinar produto de degradação, essas coisas, ou produto natural, qualquer um, eu uso em produto natural, eu uso em metabolismo. Nossa, é difícil. E metabolismo também é outra coisa, né? Loucura. E assim, e pior que tem lógica, né? Tem. Mas tem um trabalhinho que a gente fez uma vez, eu peguei uma substância do Fernando, um produto natural dele e um meu. A única diferença dos dois, lactona terpênica, 7,8 centoquiral, era 1 centoquiral. De diferença. E aí nós pegamos ela como modelo e fizemos espectro. 2 de áster, 1 centoquiral. Se eu te der os espectros na mão, o que está no livro? Você não fala nem que é da mesma classe. Ô, louco. Porque existem várias moléculas que fazem isso. Sim. Então, às vezes, quando você tem uma molécula que você tem, por exemplo, uma âncora de 3 átomos de oxigênio, por degradação desidrata, e o cara vai pegar um maço. Às vezes o cara propõe outra coisa, às vezes o cara a fragmentação muda muito. Muda tudo. E aí o cara vai forçar a barra na tesoura para achar o número. E quando ele acha um número, normalmente o número veste. É verdade. Mas a estrutura não veste. E aí o que acontece? Aí você vê coisas... Como eu vejo muito, eu costumo brincar, às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu. E o que acontece é que depois que a estrutura está desenhada, o papel aceita. Não, e você enviesa, né? E você enviesa total. E o papel aceita. Aí, por exemplo, se eu desenho uma coisa que ela é bonitinha e peço, por favor, vocês podem fazer o cálculo para mim? Vocês vão fazer, a estrutura está certa, não tem nenhum carbono com 5 ligação, tá tudo ok. É verdade. Né? E aí você vai fazer a predição. E aí o cara vai ficar feliz, aí o registro lá em cima vai ficar feliz. Aí tá todo mundo aí feliz. Daqui 5, 6 anos você tem um problema aí de uma intoxicação ou de qualquer coisa, ou de um efeito secundário. Onde está o erro? De novo. O erro está lá atrás. O erro está lá atrás do uso indiscriminado da ferramenta. É verdade. Isso não é um problema só do Brasil. No Brasil tem bastante. Porque o Brasil... A ciência no mundo inteiro ela tem moda. Ela tem ascensão e queda, ascensão e queda. Né? A moda no Brasil fica um pouquinho mais, na minha opinião, larga. Né? E aí você começa a ver... Eu acho incrível. Eu escutei coisas do tipo... Né? Vou contar essa pra vocês, mas também não posso falar o dono. O cara, e eu não falo nada, eu fico quieto, porque eu vou falar o quê? O cara tava discutindo 2 técnicas de máquina, assim, né? E tá, a questão é que, na realidade, as duas tinham analisadores diferentes. E eu fui falar pra ele, por que você vai optar por essa máquina se o analisador... Eu não tô falando de professor, não tô falando de aluno, sim. Tá? Por que essa? Mas eu queria discutir com ele, olha, porque o teu analisador é rápido, o teu outro é de tempo de voo, o teu outro você vai conseguir... Era só isso que eu ia puxar pra ele. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, Betão, você não tá entendendo. É que essa máquina aqui faz modo positivo e negativo. Aí eu olhei bem. Tá de sacanagem. Olhei bem. Só que lógico que ele falou em positive mode, negative mode, blá, blá, blá. E tá, você vai fazer o quê? Você fala, bom, eu não posso nem ajudar, porque eu não vou conseguir ajudar. Porque se eu falar, eu vou ser arrogante. Vai ficar chato. É melhor não falar. Eu falo, você tem certeza mesmo? Você não quer dar mais uma olhada? Não. Tá bom. Isso normalmente quando eu vou em feira, alguma coisa, eu encontro, o cara quer mostrar...
E eu nunca fui fechado a responder. Toma, tem uns puxão de orelha de vez em quando. Mas eu respondo, tá lá, se puder ajudar, eu acho que tem espaço para todo mundo. O que eu acho que com o tempo agora vai ter uma reanálise do que está acontecendo, eu imagino que sim. Porque desconfia, se tem tudo muito rápido, tá tudo muito fácil. Em massas não tá certo. Em massas não tá tem certo. fácil. Não tem fácil. Eu pego uma fragmentação às vezes para fazer, eu que trabalho com isso, não eu que o Beto é bom, tô dizendo por causa do tempo, 20 anos fazendo isso, pelo menos, né? Às vezes eu fico uma semana, 10 dias para quebrar uma cabeça. Eu lembro quando a gente trabalhava e a gente falava isso com você, eu até falava sobre açúcar. Puta, eu lembro você me ligar e a gente conversando, não, aqui ó, teve esse isômero, foi isso aqui, ó, aconteceu. Aí a gente fazia RMN, e aí você falava, não, aqui ó, pode ser, é isso aqui, isso aqui. Eu falava, puta, pode crer, é isso aqui, porque é realmente muito difícil. Era difícil. Eu desconheço, assim, eu também tenho uma vida dedicada aí a produtos de degradação. E assim, usar o massas é lindo, assim, que é isso, ele é um detector. Você pode utilizar ele com grande facilidade. Você tem que ter algum cuidadinho, né? Que é o que a indústria às vezes não tem. Tem que tratar ele bem, né? Colocar coisa pura lá e tudo isso e vai dar certo. Agora, identificação é uma coisa que são pouquíssimas pessoas. Tem uma frase que eu acho fantástica, deixa eu te cortar. Não, imagina. Que eu acho fantástico, de um colega professor na Suíça. Ele, numa conferência que ele estava dando na China, e eu estava assistindo, né? Ele estava fazendo a conferência de abertura e ele migrando para trabalhar com plataforma, né? Igual o GNPS. O GNPS é um excelente organizador de dados. Não significa que ele vai... Quando nós criamos o GNPS, foi para organizar, criar cluster, rede molecular, e não para pegar a primeira anotação que sair e falar que é aquilo. E ele falando aquilo. E ele mostrando os dados. Né? E aí ele mostrando o tanto de erro que dá. Se você pegar os caras que mais trabalham com GNPS, assim, lá dentro do grupo fechado que tem, do pessoal que tem... É 17% de segurança. É muito baixo. E é o que mais dá segurança. Tá? Então você tem que revisitar. Ele faz por isso que a gente escreve assim, anotação. Anotação não é identificação. Anotação é tipo um lembrete. Assim, é um lembrete tipo assim, ó, dá uma testada se isso aqui serve para você ou se é primo, tal. Né? E ele usou uma frase que eu achei sensacional. Ele falou assim, olha, a ressonância para mim, ele falando dele, né? A ressonância para mim é minha mãe. Ela vai me falar a verdade, independente de eu gostar ou não. Aí ele falou, e o massas, para qualquer um de nós, é como se fosse ou a amante. É verdade. Em sendo amante, ele vai falar o que você quer ouvir, não se é verdade. É verdade. Parou aquele público todo parou olhando pro cara, né? Era para ser um negócio suíço, para ser um negócio mais sério, né? E na realidade o que ele queria dizer era exatamente isso. Como são umas 3, 4 barrinhas de número e você não tem como calcular o shift como você faz na ressonância, se você não entender bem do que você está falando, você encaixa aquele número em qualquer coisa. Concordo. Exato. Principalmente molécula pequena. Né? E principalmente se você falar assim, não, eu vou ampliar para ver o íon que eu quero. Não, ali no ruído eletrônico você vai ver o que você quiser. Você vai achar. Extrai. Você extrai. E eu falo que eu tenho, assim, eu tive sorte, porque a espectrometria de massas na minha vida era muito mais simples. Porque, na realidade, eu sempre sintetizei molécula que eu já sabia. Era assim, a balança. Era muito tranquilo. No máximo, assim, acontecia os diásteros e tal. Então, você caracterizar, mas você tinha um RMN junto. Mas eu lembro que na disciplina, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, produto natural para você identificar mesmo, juntando, partindo do zero, porque é o que eu falei, eu já sabia o core, né? Mas assim, o máximo que vocês têm é um alcaloide, é um sesquiterpeno. É muito difícil. Mas na indústria eu cansei de pegar projeto de molécula com massa batida, aí, precisa sintetizar esse padrão. Beleza, sintetizava o padrão. Rodava o tempo LC, de retenção, né? Saiu aqui, nada a ver. Nada a ver. A gente falava, cara, mas como? Aí você vai voltar e olhar para trás e falar, mas aí abre o perfil de fragmentação, começa a testar os analisadores, fragmentação tudo diferente. Aí você fala, não é a mesma coisa. Lógico que não. É a mesma massa, mas começa a fragmentar totalmente diferente. Aí você vai ver o que é. Nossa, Não, isso Concordo. Tem muito. Se vai fazer assim, tem muito. Imagina. Tem umas coisas assim que não dá pra crer. Sabe o que eu tô pensando? Quem vai sofrer nesse episódio é o Leandro. Pra poder legendar tudo que a gente falou. Porque o Leandro... E ele fica lá pra mim assim, o que é isso aqui? O que é isso aqui?
Prepara, Leandro, você Não, vai mas a gente sofrer pra a gente legendar. vai dar um Eu vou apoio, tentar, vai. então. Dar uma força Não. aqui. Não, eu eu tô brincando. Eu Não. tento não usar muito termo técnico, mas às vezes não tem você jeito. tá indo não, super mas bem. aqui a gente não consegue. É. É. Mas eu queria... Bom, você ia falar alguma coisa agora? Pode Não, falar. é maravilhoso. Não dá. O Roberto vai ter que gravar uns 15 podcasts só com cada parte, assim, ó, da história das experiências dele. Não, porque quando eu sempre acho que é tem, isso. eu tenho uma história nova. Sempre tem. É impressionante. As pererecas no freezer, né, amiga? Assim, tipo, tem umas coisas loucas. Ele vai fazendo uns negócios doidos Não, demais. ele já tá falando do Xingu aqui, eu já tô me Não, mas coçando isso pra perguntar. Isso já é tubarão, velho. né, Agora é umas caverna, coisas agora é loucas. caverna. É verdade, É uma caverna. doideira. Cada Não, mas sentada é uma história Eu já nova. quero começar a puxar... Você tem mais alguma pergunta da carreira Não, a dele? Porque gente senão a gente vai pode ficar ir. longo aqui. É. Eu queria começar a falar do processo de inovação. Como eu falei no começo, né? Você é coordenador do Inova USP. E a gente vem fazendo alguns episódios para mostrar essa questão, para trazer insights para as pessoas que estão nos ouvindo, nosso público que é da universidade, para mostrar que o Brasil está gerando, por exemplo, algumas iniciativas que proporcionam uma transformação, uma mudança, principalmente para o empreendedorismo. Porque eu não tive isso, acho que talvez a Maria não teve isso na época da universidade. Já participei, inclusive, de alguns grupos que quando eu falei assim, olha, eu nunca ouvi falar, por exemplo, de um NIT, quando eu estava na graduação. Aí as pessoas falam, não, mas estava lá, você que não estava. E aí... Quando você entrou no Inova USP e a gente conversou sobre isso, eu falei, puta, a gente precisa falar com o Betão sobre isso, explicar o que é o Inova USP, o que o Inova USP faz. Né? E aí eu queria começar dizendo isso. O que é o Inova USP? O que é o que vocês fazem? O que é a abordagem que foi construída em cima disso? Qual que é o pensamento racional? Então eu vou fazer o contrário. Tá bom. Tá? Eu vou começar por baixo. Tá bom. Então vamos pegar assim, ó. No meu caso, antes de cair no Inova, pra gente poder chegar lá. Eu comecei a conhecer inovação logo depois daquele ano 2000. Já tinha essa interação que eu falei para vocês. E foi por uma decisão do governo do estado de São Paulo. Cada unidade tinha que ter um docente, mas não durou nada essa lei. Mas foi um docente que soubesse pelo menos o que era patente, alguma coisa. E aí, como eu era um jovem professor e eu perturbava muito a minha diretora, que estava tendo discussão de curso, eu ficava falando demais nas assembleias, precisava me tirar, ela me mandou para esse castigo, vamos dizer assim, que foi o grande presente que eu ganhei. E se você for olhar até 2005, mesmo tentando ter NIT ou coisas assim, a Unicamp talvez já engatinhando alguma coisa, mas a USP ainda de uma forma totalmente amadora. Eu posso dizer assim, com bastante segurança, de dentro do nosso laboratório lá, saíram 7 propostas de empresa. Algumas fundiram as ideias. Então, por exemplo, no início, eu achei que a ideia era fantástica. Então, eu quis criar uma empresa. Na época que não podia nem discutir isso ainda, eu fui criar. E aí eu tive a primeira grande certeza. 6 meses estava falido. Eu gosto assim. Ou seja, o modelo está errado. E o modelo está errado aonde? O professor pode e deve querer criar uma empresa? Sim, não tem nenhum problema, né? Como também não pode ser só essa vertente da universidade. Concordo. A universidade tem que fazer graduação, ela tem que fazer tudo. Tá? Extensão. Tem que fazer extensão. Mas o professor clássico, se ele tiver com a cabeça de docente, ele não vai fazer inovação. Sim. Tá? E naquele momento existiu um grande erro logo em seguida, que na minha opinião, né, tem gente que pensa o contrário, que a CAPES valorizou patente no currículo. Então o cara pedia patente, ele tinha, ele igual, eu tenho patente. Não. Patente, se você tiver dinheiro para pagar patente, saber escrever... E é caro, hein? É caro. É. Você vai ter quantas você quiser. Você vai dando um ajeito aqui, um ajeito ali. A questão é, o que você licenciou? O que você chegou para o mercado? E aí teve uma segunda rodada de empresas. Não, a segunda rodada de empresa, que foi uma só, que foi a Líquino, né? Que essa nasce primeiro que todas as outras ideias, depois dessa que eu fali, que nasce num contexto de pensar em absorver um mercado de produtos naturais no Brasil, mas a universidade não tinha estrutura. Mesmo Nietzsche ainda se discutia como fazer uma operação. Então, as pessoas que criaram startups ligadas à Universidade de São Paulo, pelo menos, nesse período, sofreram muito. Sofreram muito. Eu posso dizer assim, da Líquino, que eu conheço bem, né? Líquino é Liquinoflora, tá? Vocês vão ver a Thaís aí. Vamos ver. Em breve. Sobreviveu por quê? Porque soube entender da guinadas e optaram por ter pessoas altamente qualificadas.
Então não adiantava eu pegar um cara que formou e fez um curso na esquina ali e tal, e aí fazer um grupo muito pequeno e travar para sobreviver. Tá? Isso é o core de um nascimento, de uma construção que hoje é o que vocês conhecem. Mas por quê? Porque o ambiente não favorecia. Então, por mais que o ambiente de financiamento no Brasil era bom, para spin-off, por mais que você tinha incentivo do governo, você não tinha mecanismos de aporte para essas pessoas. Porque você imagina o seguinte, vocês vão entrevistar a Supera, imagina se eu pego um menino com a ideia logo no começo, um recém-doutor, alguma coisa, e mando ele direto para dentro do Supera. Aí ele precisa pagar, porque ele tem que ter um espaço, então ele tem que pagar. Ele tem que arrumar um jeito para comer. Ele tem que fazer alguma coisa. Então, normalmente, ele vai pegar um pós-doutorado para ele fazer. Ele trabalha pós-doutorado de dia e de noite, ele vai pro projeto dele. Que já não vai dar atenção pro trabalho que ele deveria. Já não vai andar. É. Ou o exemplo que vocês usaram outro dia conversando, né? Ou seja, o cara tem uma empresa de A e vai querer fazer uma assessoria em B. Mesmo que for parecido, porque o dinheiro é rápido. E isso a gente hoje, dentro do Inova, é onde a gente atua. O que a gente não quer é que o cara vá fazer esse serviço. Não tem plano B, né? Não tem plano B. Tem só plano A. E o plano B hoje tem que ser produto. Porque o Brasil teve um momento onde as startups ou as empresas que saíam tinham que nascer focadas em serviço. Porque precisava até disso para a gente poder qualificar o resto tudo. Porque não adiantava você tentar criar um parque de insumo se você tivesse que qualificar esse insumo inteiro no exterior. Então, são rodadas. E aí, o NIT nosso cresceu, que é a Alspin. Né? Hoje a gente já discute outras coisas que eu não posso falar. Tomara a Deus que o ano que vem que a gente possa consiga... Que o ano que vem o Catalani, né, o nosso querido Lick, possa trazer notícias boas desse passo mais ousado que nós estamos tentando dar com o NIT. Mas o NIT, basicamente, dentro da universidade, o que ele faz? Ele organiza a estrutura. Então, Porque o NIT não sabe, escritório. NIT é Núcleo de Inovação Tecnológica, não é isso? Da USP. Isso, tá? E tem vários NITs, Tem vários. né, para todo lado. Então tá ali, o NIT ele vai fazer, ele tem um treinamento, ele dá o curso, ele busca, ele faz um serviço de caçando talento, ele traz... Por quê? Porque você tem a inovação nos dois sentidos, né? Ou o mercado jogando para dentro ou a gente jogando para o mercado. Quando é o mercado jogando para dentro, ótimo, o NIT empacota isso e caça. Agora, e quando o processo não é de um docente, não é uma qualificação única? Aí nós criamos Inovas. Então, os Inovas são o braço executor da inovação dentro da universidade. Então, ali é para quê? É para o aluno acabar de se desenvolver. Então, por exemplo, você tem ações lá onde nós temos... Tem vários nomes. Quem quiser entrar no Inova USP, o Inova USP são 3 complexos. O Inova USP São Paulo, que é o Inova USP, que o professor Zulf cuida. O Inova USP Complexo São Carlos, que é o professor Tito. E o Inova USP Complexo Ribeirão, que sou eu. Tá. Mas os 3 são Inova USP. E como prédio físico grande, nós só temos um ainda, né? São Carlos está quase terminando a reforma e Ribeirão vai começar a construção agora. Né? Acabei de começar o processo licitatório. São Paulo já tem o prédio, porque há 2 seitores atrás, eles idealizaram, construíram o prédio. Na gestão Varran, o professor Catalani foi convidado para ir para o Inova, montou, e depois que ele montou a estrutura, que ele estava bem azeitado, o reitor atual, Carlotti, pediu para ele ir para o NIT. Entendi. Então o ambiente está equilibrado. E ali nós temos várias ações. Nós temos ações, por exemplo, para os meninos de graduação que estão terminando. É um foco para desenvolver. Nós temos laboratórios integrados para o pessoal que desenvolve TI. Tá lá, e sai é produto. Aquilo tem que rodar. Aquilo não é laboratório que pertence ao Betão ou que pertence ao professor A, B, C, D. Não é isso. De longe. E aqui em Ribeirão é mais saúde e agro. São Paulo é mais chip, é mais tecnologia da informação. Não que não tenha as outras coisas. Sim, mas, sim, assim, sim. O carro forte ali está sendo por esse lado. E São Carlos tem muito também da inovação, da questão tecnológica junto com o agro. E o que nós colocamos em São Paulo primeiro, né? E que eu eu gosto muito, né? Particularmente eu acho que é uma coisa importante da USP estar fazendo, que é o empreendedorismo social.
que é outra coisa. É outra coisa. E que é fundamental para uma sociedade. Ou seja, nós temos que criar novas políticas públicas, novos processos de inclusão, novas maneiras de trabalhar com essa massa. E isso dá um trabalho danado. Né? E, por exemplo, no meu caso, que não entendia nada disso, hoje eu não entendo nada, antes eu sabia menos ainda. Né? Ter que ler essas coisas, entender. Eu chego em São Paulo, eu começo a ler, olhar os protocolos, eu falo, meu Deus do céu. E é um mundo a ser. Que até um ano e pouco atrás, nem a USP sabia que existia. Olha. Que quando você falava em inovação, o próprio pessoal da Humanas falava, não, é inovação, vocês só querem tecnologia. Mas por quê? Porque o Brasil não desenvolveu isso. Não é culpa da universidade, a gente nem sequer conhece. Então o Inova ele passa a ser esse arranjo. E aí cada um cuida de um pedaço. Dentro dos Inovas eu cuido do Nidos. O Nidos vem da palavra núcleo, né? Nidos foi um projeto que nós começamos a desenhar há uns 4 anos atrás, eu creio, já não me lembro bem quando foi que eu propus isso para o LIC. Deve ter sido, se não foi 4, foi 5 anos atrás. De criar o quê? Dentro do Inova, a primeira residência em inovação. O que significa? Aquilo que eu estava dando exemplo quando eu falei da Liquinoflora. Eles tinham um ambiente que financeiramente era bom, mas interno na universidade era inóspito. Mas não é porque ninguém queria. Todo mundo queria ver eles funcionando. Mas não existia legislação, não existia suporte. Os caras tinham que trabalhar, fazer outra coisa. Né? Fazer outra coisa, se virar. Era muito difícil, era muito cruel. Né? Quando você olha hoje, né, ninguém olha o tombo que levou, né? Não. Vê as meninas lá e fala, Jamais. nossa, olha as meninas, tem um monte de máquina, que É bacana. sorte, né? É Chama só que sorte. É sorte. Chama sorte. O que, chama sorte isso aí. Sabe Deus o tanto de piano que essas meninas carregaram. Passaram. Não, e outra, imagina, você tá ali. O único jeito de você se manter é você manter as pessoas mais competentes contigo. Nossa. Então, às vezes, quando você está começando, para você manter o cara mais competente do mundo, Você tira do seu? ele almoça e você Você não. não. Essa é a lógica. Se concordo. você quer subir ou Concordo. quer fazer um negócio crescer. É assim. Não tem segredo. É verdade. Só que quando já tá grande, aí todo mundo fala, não, ela só tá no filé. Agora tá ótimo. Né? O pescoço de frango cozido, ninguém olhou, né? Então, a ideia do Unidos é exatamente criar um sistema protetor, de ninho mesmo, protetor. Então o cara vem fazer a residência, ele entra como CPF. E por que ele entra como CPF? Porque eu tenho até que agradecer o procurador Maurício, porque ele foi um santo comigo. Que você imagina eu trazer o cara para dentro da universidade, deixar ele ter um espaço e achar um caminho que a patente possa ser dele. Então a gente conseguiu criar um termo de afetação dentro da universidade, zonas livres, aonde na residência, como ele está com o CPF dele, a prova final dele é o CNPJ. Tá. Então eu não quero o CNPJ, eu quero o CPF que vai nascer. E aí a gente fica 1 ano capacitando ele teórico. Né? Eles têm laboratório 1, eles têm introdução, depois laboratório 1, laboratório 2. E tem treinamento, tem laboratório de inovação. Que legal. Então eles Que ficam legal. e assim, Isso a que é primeira legal. turma, coitados. E assim, eu sou muito grato a eles, os que sobreviveram. A gente não conseguiu implementar a bolsa por burocracia. Que a bolsa vem da universidade. Então eu só estou conseguindo a assinatura final dos órgãos competentes agora. Amanhã eu estou lá em São Paulo vendo isso. Olha que beleza. Mas a partir do ano que vem eles já começam a ter uma disponibilidade de bolsa. Então para quê? É uma bolsa grande? Não, é uma bolsa que dá para o cara viver. Tá ok, ninguém tem que ficar rico com isso. Porque ele está investindo nele. Nele mesmo. E aí ele tem o último ano, onde ele tem que desenvolver e amadurecer a tecnologia dele. Para quem? No caso de Ribeirão, para o Supera. Tá bom. Legal. Então agora eu já entrego ele com um pacote para o Supera, que tudo que eu vi as meninas sofrer e que elas demoravam 3, 4 anos para fazer, agora você faz em 2. É 2 anos o período da residência. 2 anos. Entendi. 2 anos. E é uma residência mesmo, faz prova. Caramba. Você sai com título da verdade. universidade. É um curso de extensão. Né? Que é outro problema que eu tive, porque eu tive que amarrar extensão com 2 pró-reitorias diferentes. Tá tranquilo. Então o cara matricula na cultura e extensão e desenvolve pela pesquisa. Nossa. São 2 pró-reitor. Como é que você faz os caras conversar? Os caras são super ocupados, não dá Imagino. tempo. Então você tem que se virar ali no... Então, isso, eu acho que o Unidos talvez é o que melhor exemplifica para o nosso público o que é o Inova. Não que o Inova vai ser só isso. Não, de longe não é só isso. Tá? Você tem o Instituto Pasteur lá dentro, você tem outras ações, você tem o pessoal do clima, né? E você tem várias grandes empresas trabalhando agora nesses modelos de laboratório flutuante para desenvolver processos. E aí são casos específicos.
E tem uns fantásticos. E assim, as pessoas não têm nem ideia do que existe de produtos no mercado Que que vieram da USP. Eu imagino. É muito. É simples, olha. Se você pegar as unicórnios que o Brasil tem, unicórnios são aquelas empresas que Faturam rapidamente passa de acho que é $1 bilhão. É. O Brasil acho que tem 14 hoje, ou 15, não sei. Mais da metade veio da USP. Nossa. Só daí você já tem uma ideia do tamanho que você está falando, do impacto que isso tem, né? Então essa ideia de que, não, lá na universidade os caras são tudo anarquistas, não sei o que. Não, esquece. Isso aí é conversa de WhatsApp para dar voto. É a briga, né? Sim. Aquela história, né? Que você Mas, tem Betão, uma pergunta do Unidos, por curiosidade. Eles já chegam a testar MVP para chegar no Supera praticamente, assim, quase tudo certo para dar certo? Ou não é mais a estruturação do modelo de negócio, aprender o que é modelo de negócio, para daí, na hora, quando eu vou chegar no Supera, de fato, me convida ano que vem que eu te falo. Eles vão para a fase da bancada agora. Entendi. É a primeira turma. Primeira turma. A ideia é que chegue. A ideia é que chegue. A ideia é que chegue. Não é só o plano de não, porque negócio. vocês vão cortar muito caminho. Exatamente. Vai cortar muito caminho. A ideia é acelerar mais ainda o processo. Nós estamos hoje com 3... Acho que a gente acabou de bater a barreira das 3 mil empresas com DNA USP. Caramba. Tá? Eu acho que foi a semana passada ou a retrasada. E a ideia nossa agora é transformar isso em progressão. Então, para isso, você tem essas ações. E por isso que o Inova passa a ser uma estrutura importante. Sim. Porque o Inova você vai capacitar o pessoal. Uhum. E, por exemplo, aqui em Ribeirão, no Inova que eu coordeno, óbvio que saúde vai estar com prioridade. Óbvio que a área farmacêutica, né? Uhum. Sem dúvida. Então, nós temos alguns problemas. Nós temos alguns problemas, às vezes, por exemplo, no Brasil, me dá uma certificação de animal de grande porte. Você tem o Calixto lá no Sul fazendo um trabalho maravilhoso, mas você conta na mão. Você conta na mão o que tem, né? Você tem lá no Ceará, mas assim, tudo é certificado, tudo é montado. Não. Então, esse é o lado que nós temos que dar em contrapartida. Agora, se eu transformar isso num laboratório de ensino, eu não consigo mais. Então, ela tem que ser um laboratório que é único e exclusivamente, um prédio que é único e exclusivamente de pesquisa e inovação. Ele não é ensino. E aí eu dancei. Porque na hora que eu fui registrar a planta, o que aconteceu, se não é ensino, o bombeiro falou, não, então não pode ser igual aos outros prédios da USP. Você vai ter que ter um projeto e você vai cair na lei de uma indústria farmacêutica. Nossa. E aí é mais trabalho. E aí eu sofri, hein? Vai conseguir as licenças. 1 ano. Mas saiu, né? Meu chefe lá em cima, acho que ele quer me matar. Ele olhava pra baixo e falava, não é eu vou possível. matar esse cara. Eu vou matar Não, mas ele deve ter pensado, se alguém tem que fazer isso, é isso aí também. Quantas pessoas ou CPFs a gente está falando no Unidos hoje que você tem nessa primeira turma? Leva entrou 25, porque nós não podíamos deixar entrar muito no começo, porque a ideia é que ele vai ser cíclico. E infelizmente nem todos puderam terminar exatamente porque as bolsas não saíram. Mas não tem problema. Sim. A gente entende, apoio. Alguns não, alguns chegaram. Porque eu acho que foi até você que me perguntou isso uma vez, há uns anos atrás, ficou na minha cabeça. E eu acho que foi você mesmo, que me falou, a gente precisava arrumar doutor com visão, antes de vocês criarem a espécie, com noção de inovação para o setor farmacêutico. Então, dentro do Unidos, ele necessariamente não precisa estar indo para um CNPJ. Se a gente perceber que ele tem uma opção de ser uma pessoa empreendedora, com o título de doutor, para trabalhar no setor produtivo, ele pega outro caminho. Interessante. Ele pega outro caminho e ele vai receber o diploma igual. Ele vai escolher, que ele escolhe agora. Tá? Só que não aconteceu. Todos escolheram produto. Sim. Tá? Então, e alguns desses que não tinham produto falaram, não, então não vai. Mas é fantástico, você imagina. A gente tem numa sala, às vezes, primeira reunião que eu fui do Unidos, tá? Ao mesmo tempo que tinha um cara explicando sobre um novo modelo de análise em educação física, corpórea, uma proposta, um físico louco falando de software, um apresentando para o outro, 2 meninas, né, ou mulheres, né, que já não são meninas, né, vamos dizer assim, apresentando sobre moda. E esses caras têm que fazer pitch um para o outro. Né? O outro fazendo uma fábrica, um negócio uma vez. O outro construindo um robô para produzir casa popular, né? Impressão 3D de casa popular de cimento. Nossa, que legal. Apresentando para mulher de moda. Então, de repente, a mulher de moda dá um conselho do tipo, mas essa fachada aí, né? Não já rola. que você vai fazer o robô, já dá um jeito, né? Atende melhor o cara. Porque são visões muito diferentes. Só que é muito legal porque às vezes dá uma simbiose, uma coisa muito maluca.
Né? Já Porque aconteceu casos de você ouvir essa troca? Já. E o mais legal de tudo, na minha opinião, quando eu participo dessas reuniões, amanhã, por exemplo, é prova final deles. Então amanhã à tarde eu tô lá na avaliação deles, nos pitch, né? do primeiro semestre. E assim, e para ensinar os caras, mesmo que estão em inovação, a falar tudo em 10 minutos? Nossa, Não, eu tenho várias perguntas sobre isso para você. Como que Essa é você a tem parte mais sentido a difícil. maturidade? Porque quando a gente conversa sobre isso, pelas pessoas que vêm falar com a gente, inclusive da indústria farmacêutica, tem sempre aquele questionamento. A academia, a universidade não está preparada para botar um produto e vender um produto para a indústria. Aí tem outro lado. A indústria também não está preparada para cobrar do jeito que, tipo, que é um negócio pronto e tem que entender que a academia trabalha com um tempo um pouquinho diferente com inovação. Aí a pergunta que eu te faço é como que está a maturidade dos acadêmicos hoje que querem empreender ou que querem sair assim... Tá fácil? Eles estão mais preparados, você acha? Não? A universidade já está com essa cabeça hoje em dia? Tá, vamos lá, vamos dividir? Vamos. Se a gente falar em... Não, dividir a questão. É viesado. Se você perguntar no setor farmacêutico que nós estamos, há 5 anos atrás, você ia ter dificuldade. Por quê? Porque a maioria, né? Vamos pegar a farmácia, que é o nosso ambiente, tá? Tem aquele sistema estabelecido, aquele conceito, aquela rotina. E, Tudo certo, tá? igual. Você tem lá o Beto, que quebrou barreira, você tem, mas... O Beto de São Paulo. Sim. Tá? Pega a Poli. Poli faz isso, ó. Ah, mas é verdade. E ali é um centro de patente, de É produção. simples, ó. O Proálcool, o motor pro Proálcool, só foi feito, só que na época não tinha como fazer registro, não tinha nada. Porque tinha USP, foi feito lá dentro, um pedaço grande dele. O hidrogênio, Sim, São Carlos, São Paulo, o hidrogênio verde, sim. tá? Eu tenho um amigo meu que eu choro de rir, o Mané, que hoje tá na Bahia. Um dia que ele chegou pra mim e falou assim: você sabia que nós que fizemos a tampa do botijão de gás que tem no Brasil inteiro? Eu falei, como assim? Eu falei, não, é da Poli, é nosso. Ou seja, então E é que as verdade. pessoas nem sabem. Então, É verdade. se você chegar na Poli, vai ser difícil você achar alguém que não está acostumado a fazer. Então, veja, é uma parte da academia. O que a gente fez foi começar a permear esse conceito para outras áreas. Tá? A farmacêutica ela tem um desafio muito grande, porque o tempo de resposta dela é longo. Então, o que acontece? Muita gente trabalha com pesquisa, pensando no quê? No que é legal, um novo medicamento, uma formulação de alguma coisa. Isso demanda um tempo. Que nem sempre você vai colher. É verdade. Então, nem sempre o desafio vai ser bem aceito. Agora, você vai falar, por exemplo, insumos. Tudo bem que eu sei que parte dos farmacêuticos não quer isso. Aí os químicos estão pegando. É verdade. Mas é verdade. É verdade. Porque não é tão nobre, mas é rápido. E o que a gente precisa no Brasil? A gente precisa começar a produzir alguma coisa. A gente depende de tudo. Depende de tudo. Então, a inovação que nós precisamos é a inovação da pesquisa de 10 anos atrás. Não é para a fronteira do conhecimento. Entendo. Então, na nossa área, como a academia está aqui na fronteira do conhecimento, ou deveria estar, pelo menos, porque é isso que é esperado dela, muitas vezes é difícil você fazer o cara dar o passo para trás e olhar essa questão. Aí é uma questão só de cultura. E outra, a empresa também, no Brasil, quando vem procurar academia, ela vem procurar Essa é a dúvida. a fronteira do conhecimento, achando que amanhã ela vai ter um novo anticâncer. Sim. E ela não terá. E aí, um vai falar em AM e outro em FM. É isso aí que As eu mais ondas ouço. não vão se misturar. Então a questão é, nós temos um pedaço que precisa aprender de um lado e nós temos um pedaço que precisa aprender com o outro. Quem faz isso? A startup. Quando você bota a startup no meio do caminho, Une. fecha. Fecha. E é por isso que startups no setor farmacêutico, fora do Brasil, é o caminho usual para o desenvolvimento de tudo. E não é de hoje. Por exemplo, eu tenho um ex-aluno meu, que eu converso bastante, que está trabalhando numa startup de novos antibióticos nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Não, mentira, esse aí está lá na Califórnia, na parte do outro lado. E se você chegar... Bom, primeiro, você está numa empresa assim nos Estados Unidos, é no mínimo pós-doutorado. O Isso. cara que está trabalhando. Sim. Isso é um passo atrás que a gente pode discutir. Tá? É no mínimo. Então, ou seja, você vai falar com gente qualificada. Senão não resolve. Né? Senão não resolve. Então,
E esse cara, ele tem o treino para os dois lados. Sim. Com o sistema de empreendedor. Que é o que a gente está tentando fazer com o Unidos também. Ele saber falar as duas línguas. E aí o processo anda. Porque esse cara sabe interagir com a academia, o que ele precisa tirar da academia. E ele sabe o tempo da academia, mas ele sabe como mudar o tempo da academia, porque ele foi da academia. Só que ele está treinado para responder pro cara da empresa. E ele empacota. E outra, no Brasil, nós temos um problema sério. Dependendo do que eu for desenvolver dentro da universidade, se eu resolver fazer uma patente para o meu ego e o meu currículo ficar bacana, depois como é que eu transfiro? É um bem público. Agora, se você estimula co-desenvolvimento, gestão integrada, traz startup, tudo, você cria o ecossistema que transfere. Senão, o cara vai procurar o docente também. Até um tempo atrás, o cara não sabia que ele tinha que fazer um convênio, ele tinha que fazer I, B, C, D, E, F, G, H. E ele é sozinho. É verdade. O docente não tem nem secretária. É verdade. Não dá para falar agenda com a minha secretária. Isso não existe. Que essa é outra crítica que eu já ouvi da indústria. Falar, mas eles não estão preparados. Mas, porra, é isso. Eles têm tanta coisa para fazer, pô. E aí que entra o Nietzsche. É aí que hoje a gente tem esse sistema. Então o que a gente faz? Não é a indústria que vai procurar. A indústria procura o Nietzsche. Aí ela fala assim, ó, eu tenho esse problema. E aí nós procuramos. E aí nós procuramos e damos... Aí nós já entramos dando a estrutura. Falando, ó, fulano, né? Eu tive um caso recente. Né? Ao invés dele procurar o Nietzsche, ele procurou o Inova, mas como aqui em Ribeirão nós temos um ecossistema que é único, né? Quando você pega a Supera, a Alspin, a Flavinha, o Inova, na realidade todo mundo cresceu junto. Isso é muito bom, né? Então, todo mundo é amigo. Você liga, você pega o celular e fala, ô, Caboclo, me ajuda aqui. E é o desenvolvimento final de uma vacina. E aí o cara me procurou numa reunião em São Paulo, falou, olha, nós estamos com um problema assim, assado, não sei o que, preciso fazer uma fase final de um processo. E eu não posso falar mais do que isso. Tenho que me policiar. Mas aí eu falei, não tem problema. Mas nesse caso eu não precisei nem fazer uma busca grande, eu já tinha uma ideia. Aí eu liguei para um dos caras e falei, ó, vem cá, é o seguinte, os caras têm um problema A, B, C, D, tá? Então eu quero saber o seguinte, você quer participar desse co-desenvolvimento? Aí vai ser uma patente que, sei lá, 90% é dos caras, 10% é da USP, o que tá corretíssimo. Sim. Tá? Porque quase tudo já estava feito. Só que você não vai... Você vai fazer isso, isso e isso. Quer, a gente já te dá o convênio para assinar. Quero, tá aqui. Já preenche o convênio, já arruma, já entrega pro professor, já entrega pro cara da academia. 15 dias tá feito. Nossa, é muito rápido. Não, e isso era uma coisa que... Pensando em universidade, é muito Não, mas rápido. isso era uma coisa, eu sempre falo pra você, nos Estados Unidos, quando eu fiquei lá, tinha uma pessoa na universidade, eu acho que eu já contei talvez isso em algum podcast, que ele era especializado e era específico, era só isso, de trazer as informações da indústria, das necessidades para dentro da universidade e ver o que a universidade tinha para atender aquilo. E se a gente pode, pelo menos aqui em Ribeirão, se a gente tem alguém incubado que está fazendo isso, nós jogamos para eles. Porque aí o círculo é virtuoso. Exato. Né? Mas hoje, dentro da USP, dentro do Unidos, você ainda falou, se eles têm uma ideia para fazer uma patente, alguma coisa do tipo, isso já tem a participação da indústria, da universidade, ou ainda não é... Não Depende. É assim? Depende? Depende do que ele está fazendo. Entendi. Então, o que acontece, que eu acho legal, por exemplo, como ele está dentro da área agora do Inova, que ele pode fazer esse sistema, ele pode trabalhar, aí agora não, agora eu vou fazer um convênio da ideia dele. Então, olha, ele precisa usar, sei lá, a impressora 3D para... Não é o caso, então eu vou usar. É para outra coisa, então eu vou dar um exemplo. Ele precisa usar o sistema da impressora 3D para criação de osso, porque ele está inventando uma prótese nova. Beleza? Joia. Então você está lá no nido, você está andando, você tem a tua ideia, você tem um negócio, você foi atrás, fez levantamento de custo, você tem... Bom, agora ele precisa de um equipamento para fazer um negócio. Beleza, então vem cá, ó. Fulano, você e o meu aluno do Unidos. Então agora é o seguinte, ele chegou até aqui, ele vai captar dinheiro para te pagar. Então ele tem que captar dinheiro para fazer transferência de capital para dentro da USP. E a patente é 6,5. Entendi. Só que agora a patente sendo 6,5, ou seja, porque a patente não foi ideia da USP. Sim. Tá? A USP deu um suporte, entrou num co-desenvolvimento. O direito de primeira escolha é da empresa. Então a USP transfere essa responsabilidade, licencia. Sim. A empresa paga a patente, a USP não põe R$1. E aí a USP fica com o royalty. O que a gente quer é só o royalty. Não adianta eu querer ter uma coleção de patente pendurada. Não faz sentido. Isso não é função da universidade. É contraprodutivo. Aliás, o ideal é que a USP produza em
jovens empreendedores criando suas empresas. Verdade. E não que a gente vai atuar no mercado. Porque se eu atuar no mercado, eu mato o meu estudante. É verdade. Porque não vai Então fazer a sentido. empresa tem que entender que a USP não tem que fazer produto para ela. A USP tem que facilitar a empresa chegar num produto. Não é a mesma coisa. Entendi. Mas isso você vem com muito tempo de vivência. Sim, sim, né? sim. Nessa brincadeira aí com inovação, eu já estou há 20 anos. O Inova USP tem quanto tempo? O Inova USP é novinho. O de Ribeirão tem. O de São Carlos de Ribeirão tem 2 anos de idade. Ah, é pouquinho. É. Achava E o que de era São mais. Paulo tem uns 6. Ah, são jovens. São jovens. São. Foi o Mas já último tá passo fazendo. que a gente precisava dar. Né? Então agora a gente pode falar. Tanto que acabou de sair um levantamento, desculpa, Zufo, que mandou para mim aqui, eu não li ainda, mas foi recente, só li o título da matéria, que a USP, pela primeira vez, né, assim, pega um destaque internacional de ser considerado entre as universidades mais empreendedoras do mundo, Olha que mais legal. inovadoras do Nossa. USP. Ou seja, nós estamos colhendo o fruto dessa ação. 6 anos atrás. Não, um pouco mais, Pouco todo mais. Nietzsche, né? Poxa Ah, vida. é verdade. Se você pegar todos os coordenadores da USPIN que nós tivemos, meu Deus do céu, nós tivemos muita gente boa. Muita gente que foi fantástica, assim, que Marcão, G. Nossa, não tem o que falar. O pessoal batalhou mesmo para Pra chegar, né? para chegar, assim. Então, hoje nós estamos surfando talvez a segunda grande onda de complexidade. Você vê, a gente já discutiu isso em outros episódios aqui também, Betão, e aí até na sua fala, há uma pergunta bem direta, assim, você acha que o grande problema é a transferência de tecnologia? Porque a gente tem boas ideias na academia, a gente tem pessoas que têm ideias, muita coisa inovadora, pensamentos positivos e tudo mais, mas a hora de transferir isso para larga escala, tudo mais, talvez não se conversem. A gente teve um episódio que falou sobre isso. Você vê isso como um principal gap ou... Eu não. Não? Não. Aliás, eu nem acho que isso é gap. Por quê? Porque a universidade não tem que fazer essa escala. Tá bom. Eu tenho que preparar os meus meninos para fazer. E lembra, tem muita coisa boa que é descoberta. Descoberta não é sinônimo de inovação. É verdade. Exato. Então o que acontece? Para cada 100 mil descobertas, você vai ter uma inovação. Mas é aquilo que eu falei, a inovação de hoje é a descoberta de 10 anos atrás, muitas vezes. É verdade. Então, se você tem um monte de descoberta que hoje você está borbulhando. Eu costumo dar o exemplo que eu acho lindo e maravilhoso. Quando os caras foram estudar as primeiras transmissões de elétron e metal, aquilo ali era o básico do básico do básico. O nego lá fora falava, para que põe dinheiro para ver um elétron pular de um lado do outro? E hoje está aí toda a energia solar. Solar, é verdade. Ou seja, aquela coisa de bancada que era para lá de teórico, assim, de... tipo, Você não achava Não, a aplicabilidade. Tá aí. As pessoas não fazem ideia da quantidade de coisas básicas que a gente utiliza na nossa vida prática, de Não. laser. Nossa, é muita Não coisa tem, mesmo. não tem a mínima Sensor, ideia. elevador, as pessoas não sabem o que faz a porta do elevador abrir e fechar, que é o sensor do seu braço. Tipo, Não. é muita tecnologia que é antiga e a gente não faz ideia quanto é útil. Não, não, é difícil você explicar. E outra, e se você não tem a universidade, isso não tem. É verdade. Exato. Né? É igual, tem uma discussão que eu acho fantástica. Os caras falam, não, mas pô, vocês estão no Brasil, vocês têm que fazer porque vocês têm... A universidade no Brasil é pública e nos Estados Unidos é paga. Eu falo, gente, vocês não entendem nada. Ela é paga nos Estados Unidos pelo governo. Porque o professor só fica lá se ele ganhar o grant. E o grant lá é muito maior do que o nosso. É absurdamente E eles têm que maior. se virar para conseguir o grant por eles mesmos. É para eles mesmos. Por eles mesmos. Então, na realidade, o que o governo faz é só a transferência da responsabilidade da gestão. É isso que é feito. O português, claro, é esse. E isso só dá certo se você tiver muito dinheiro público, desse tamanho, né? E aí sim. Mas por quê? Porque aí o ente agora, a universidade, ele é privado. Então, para ele fazer negócio é mais fácil. Exato. Então, aí o professor de lá pode ter 1, 2, 3, 10 empresas lá. No Brasil, não. No Brasil, você tem que regulamentar. Tá. Melhorou muito. Eu imagino. Eu que vivi antes da lei da inovação, depois fui acompanhando, depois o Marco Legal. O Marco Legal que foi uma diferencial. E agora a gente vem com uma discussão muito pesada dentro da USP. A FAPESP deu um passo muito interessante quando ela começou a abrir mão de patentes, já tentando estimular o pessoal a andar. E dentro da USP nós estamos discutindo muito como nós vamos facilitar para o professor estar dentro desse processo. Até o ano que vem a gente espera ter... Não, eu te falei isso fora aqui nos bastidores. Eu acho isso super importante. Porque Tem que é ter. quem estimula. E eu acho que assim, a maioria dos professores não vem dessa escola, né? Então, você tem que quebrar algumas
Todas quase. Inclusive os professores jovens. Exato. Mesmo os professores jovens ainda foram educados dentro daquela escola. Então hoje você tem que tentar, a gente tenta capacitar dentro do programa de pós-graduação, trazer alguma coisa diferente. Mas se você conseguir entender toda essa dinâmica e como chegar nessas pessoas, não é tão simples quanto parece. Mas chega. Chega. E aí eu posso falar, assim, a diferença que eu sinto em 20 anos é absurda. É absurdo o que a gente já transferiu. Imagino. Então... Aliás, tem hora que quando eu pego os indicadores, que parte desses indicadores que eu falei para vocês, nós estamos lapidando agora. Porque a gente sequer tinha esses indicadores. Agora que vocês sabem, né? O tamanho do problema ou da solução que foi. E isso é muito grande. Isso é muito grande. Então, e agora nós estamos voltando naquele ciclo que eu falei para vocês. Ou seja, nós temos que entender que o Brasil precisa, lógico, das coisas grandes. A USP está discutindo a criação do I3, que vai ser um parque aí para empresas gigantes dentro da USP. Aí é diferente, é outro conceito ainda. Né? Provavelmente nós vamos ter um núcleo de espaço ainda em discussão. Né? Isso ainda vai ser decidido, mas uma das primeiras ideias, existem várias, mas uma delas é que você tenha grandes espaços onde grandes empresas vão locar para desenvolver seu P&D dentro de uma área universitária. Não, isso acontece nos Estados Unidos. É lógico que acontece dentro dos Estados Unidos. Você vai em Boston, tem... Exatamente. Todas as universidades no núcleo, e é bizarro, perto das indústrias, porque é isso, está perto da inovação, né? Quinta-feira eu estou na reunião sobre proposta de regimentação disso, porque você imagina para criar a lei para isso aí, o regimento. Como é que isso vai funcionar dentro de uma área pública? Tá? Mas isso também é outro salto que a gente quer dar, que ele passa a ser muito grande. E aí você vai falar assim, mas às vezes o cara vai pagar caro de um espaço dentro da USP. Mas ele vai estar o quê? Dentro da universidade. E o material humano? Não. Exato. O quanto de coisa que acontece que borbulha ali dentro. Porque o cara que está na indústria, muitas vezes, o cara que é funcionário, que está ali, que é egresso nosso, coisa assim, ele não tem muita essa ideia, né? E a gente, como latino, tem o bichinho picou. O bichinho picou, agora eu sou importante. Né? Isso é latino. Latino é assim. Né? Então, aí não adianta. Agora, o cara que está lá em cima, ele está olhando tudo. Ele precisa olhar tudo, ele precisa entender tudo. E quando você pega as grandes companhias, e aí nós estamos falando de grandes mesmo, né? Não estou nem falando de empresas nacionais. Sim. Essas que estão nos procurando, basicamente, são multinacionais muito grandes. Eles querem, porque eles falam assim, eu quero estar ali. Eu quero que o cara, que na hora que está saindo do experimento dele de doutoramento, ele passe e dá uma olhada para mim. Para ver se ele vem aqui, porque eu preciso garimpar esse material humano, e esse material humano não é fácil de garimpar. Eu tenho ouvido isso também. E se você contamina esse material humano cedo, ele faz a pós-graduação dele com outro olhar. Exato. É verdade. Então isso é uma... Agora, tudo isso está sendo um desafio enorme para nós em termos de... Eu imagino. Nós temos uma comissão que basicamente é o pró-reitor, os dois pró-reitores adjuntos, sendo um deles de inovação, que é específico disso, o coordenador da USPIM e os 3 coordenadores de Inova. A gente tenta manter reunião todas as quartas-feiras à tarde. Você imagina? Imagino. Nossa. Não, e não limpa a gaveta. Não limpa a gaveta. E assim... Ia quebrar muito paradigma, glória, né? É em glória. Por quê? Porque enquanto o outro vai lá e faz, não, a gente fez uma obra, ou fez um negocinho, pronto, já apareceu, né? Nós estamos discutindo assim, como é que nós vamos... Aí leva para um procurador, volta, leva para outro, volta. Então, ou seja, é um ano de trabalho para no fim ter 4 folhas de Word. Não, mas assim, mas é que faz parte, né? Faz parte do processo de amadurecimento da inovação. Leva tempo essas coisas. E é uma baita alternativa, né? De possibilidades, porque a gente vê tanto capital humano bem formado, que não consegue, porque não tem mais concursos, né? A gente que é criado na academia, você tem essa tendência aí a se manter no meio acadêmico, que hoje não absorve, né? Absorve muito pouco. E aí fica essa galera, né? Eu lembro na pós-graduação, assim, o povo vai terminando o doutorado, e aí essa coisa que você falou assim, se tá perto, você vai para uma pós já mal intencionada, né? Ou na verdade bem intencionada, né? Que acho até que foi algo que aconteceu comigo, assim, né? O meu doutorado, ele foi direcionado, né? Eu quebrando todas as linhas de pesquisa lá do Werner. Que falando, vou estudar esse negócio de alga, não. Deixa eu estudar uns negócios de degradação aí. E aí
quando você está na pós, aí eu lembro dos meus colegas na época, assim, e terminando o doutorado em pânico. Porque assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E eu falava assim, gente, mas vocês tinham que ter pensado nisso quando começou o doutorado, né? Porque aí, só que tem a questão acadêmica que se quer seguir e você não consegue porque precisa abrir concurso, enfim, N coisas, né? E aí essa é uma oportunidade muito maravilhosa, porque você segue a carreira acadêmica e aí você enxerga coisas que Eu até ia puxando esse seu do... comentário, até pra gente não estender muito sobre isso, eu queria fazer uma pergunta que é muito importante, como que entra no Inova USP, assim, no Unidos, ou assim, se eu quiser... No Unidos é edital, vai abrir um Edital. agora, né? Inclusive a gente vai gravar um podcast dia 7 Olha que sobre legal. a abertura. Vai ser... Olha que legal. Não é um podcast, desculpa. Acho que é, né? Não sei, não entendo, mas vai ser direto ao vivo. É uma live. É uma live. Isso aí eu confundo tudo. A parte de inovação dessa... Essa aí. Deixa eu com o meu arquivo de Word, porque os termos eu faço um rolo danado. Tá ótimo. Mas já convidando Então para o edital de agora. É com edital. Tem que ter, porque eu tô afetando a área. Entendi. Por isso que eu tô dizendo que gasta um tempão, faz aquelas 4 folhinhas de Word, ó. Eu imagino. Mas eu não posso colocar o menino em risco. Eu não posso chegar para ele depois de um ano e falar, desculpa Não aí. tem mais. Não tem. Então, agora, a periodicidade tende a aumentar. Entendi. Hoje tá o quê? Uma vez por ano? Não, essa é a segunda É a segunda turma. vez. É a segunda turma. Tá? Aí tem um monte de jeito diferente do cara entrar dentro do Inova, depende do tamanho que ele é e o que ele tá procurando. Tá bom. Tá? Aí depende. O caminho melhor se o cara tá externo à USP e ele precisa de alguma coisa em inovação, NIT. NIT. Vai para USP. Ou em Ribeirão, ou em São Carlos, ou em São Paulo, ou em Lorena. Vai no NIT. Tumba. Seguinte. Tô com isso aqui de Tô com isso questão. aqui. Eu preciso conversar. Pronto. O NIT organiza. E aí ele vai falar, não, você vai falar com o Betão, ou você vai falar com o Zufo, ou você não vai falar com ninguém deles. O teu problema é muito fechado, você vai falar com o professor. O que a gente tem dentro do NIT hoje? Hoje nós temos uma carteira de professores, que a gente pode chamar de professores empreendedores, em diversos assuntos, prontos para serem direcionados. Então o cara se candidata, fala, não, eu gosto, eu tenho isso, eu consigo fazer isso, beleza? São muitos? Talvez 15% da nossa população, o que eu acho fantástico. Já é hoje. bastante. Eu esperei que você ia falar menos. Tá? É porque tem a Poli. É verdade. Não esquece, né? Tem a Poli. Aí apoia todo mundo. Lá são todos os professores. Não adianta, não adianta. Então, Mas esse é muito legal ouvir isso, Beto, porque, poxa, eu lembro, no meu processo de ingresso no doutorado, eu já com a ideia de ir para a indústria, de querer fazer e tal, isso super mal visto, né? Porque imagina interagir, você tá aqui, vai depois ir para a indústria, né? Uma coisa horrorosa. Estamos investindo em você para você ir para lá depois. E eu lembro o Hernani me treinando assim, para eu omitir. Juro por Deus, ele falou: a sua banca, você não pode falar que você vai fazer um projeto que a indústria faz, que a indústria vai ter interesse. Pelo amor de Deus, os caras não vão nem entrar no doutorado. E você estava na farmácia de São Paulo. E eu estava na farmácia de São Paulo. São Paulo é que está mais perto de tudo quanto é indústria farmacêutica. E olha que coisa. Nada está mais perto que ele. É muito maravilhoso ver isso. Hoje eu já voltei, eu volto na USP de vez em quando, encontro essas mesmas professoras que já estão com uma cabeça um pouco mais aberta, né? Mas é isso, gente. Pelo amor de Deus, você precisa dar oportunidade para todo mundo. Para todo mundo. Você precisa atender a indústria que é extremamente carente de profissionais capacitados e qualificados, né? Assim, é tudo. Todo mundo precisa de tudo. Né? Não, e o que a indústria brasileira mais precisa, ela começou a enxergar, mudou bastante, né? Só ver o número de doutores que foram incorporados. Exato. Mas, acima de tudo, é material humano qualificado. Exato, é verdade. Exato. Até para entender o que eles recebem. Pega a área de Exato, vocês. Tá? exato. Nem todas as indústrias farmacêuticas têm o cara que recebe o teu serviço com a competência de te entender. Exato. né? Isso é verdade. Por quê? Porque a difícil. empresa não percebeu ainda que ela tinha que ter um cara melhor que o que ele está contratando. Sim, concordo. E aí você vai escutar... Você não, todo mundo está no setor. Vai escutar Qualquer coisa. Desculpa, gente, mas a arrogância que o cara quiser ter. Exato. Até para se proteger. Exato. É verdade. Até como uma forma de proteção. E é um mundo arrogante, hein? Mas isso daí é latino. É pra todo lado. Isso aí não tem jeito. Isso aí tá no nosso sangue, nessa mistureba que a gente tem. Tem o político que é arrogante, tem o cara na academia que é arrogante. Tem. E também vão ter os que não são. É verdade. O melhor de tudo é que não tem um padrão. É que você vai lembrar. Pra inovação, isso Você é vai maravilhoso. lembrar do quê?
do que te incomodou. Com certeza. É esse que você vai lembrar. Exato. Quando você tá sentado com os amigos para falar, você não vai ficar falando, pô, sabe aquela Aquele cara pessoa, ela é tão legal. boazinha, tão legal, mandei um serviço lá. Não, você vai lembrar do quê? Pô, aquele chato. Mandei um negócio pra ele, não tinha nem ideia. Ele lia de ponta cabeça. Sabe aquela o cara tira foto com o livro de ponta cabeça? Né? E não adianta, isso é questão do ser humano. muito Eu acho bom, ótimo. Putz, maravilhoso. Betão, eu fico assim, extasiado de conversar sobre esse assunto com você. A cabeça fica... Não, porque eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito e eu quero me dedicar cada vez mais em relação a isso. Já falei pra Maria, os nossos projetos internos aqui tem muito a ver com isso. Eu quero aprender muito e cada vez que eu converso com você é uma coisa nova que eu aprendo, que eu discuto, ouço e é esperançoso. É esperançoso pra mim porque é o que eu penso que eu não tive isso lá e faria muita diferença porque a gente teve que aprender dando cabeçada. É isso aí. Né? Foi o Isso. exemplo que eu quis usar. Exatamente. Quando eu falei da dificuldade que existia Exato. com... Não, eu já quero o ano que vem fazer de novo com você pra você falar. Não lembra aquilo que eu falei, que eu não podia falar, agora eu vou falar. Aí falar que Vem deu aqui pra certo. contar as coisas boas. Com certeza. É, com porque, certeza. veja bem, é aquilo que eu falei, não, é 4 folhas de Word. Mas Entendeu? é 4 folhas de Word que muda a vida, hein? O que está sendo feito hoje dentro da USP, na minha opinião, é para colher fruto daqui 5, 6 anos. Isso chama inovação, né? Mas com planejamento. Antigamente nós não tínhamos. E vocês vão falar com os meninos da Supera, não sei quem deles Sim. que vem aqui, né? Mas dos mais É o antigos. Saulo, aí, Saulo e o Edu. Saulinho. Saulo Saulinho e e o Edu, Edu. pronto, os dois mais antigos. Tá? O que esses meninos fizeram e cresceram. Menino para mim, porque quando a gente foi participar da comissão de criação do parque, eles eram alunos, né? Então, eu não lembro o Saulo, com certeza, mas acho que ele fez também. O Du fez mestrado com a Gessiane, acho que o Saulo também, eu acho. Sim. Posso estar errado. Se tiver, me desculpa os dois. Aí. Mas ali, sabe, fazendo mestrado, começando, né? E a Supera começou numa garagem velha. Quando deixaram a gente fazer alguma coisa, mandaram lá pro canto. Eles vão contar isso pra vocês. Não tinha de onde não entrar água. Imagina. Nossa, olha que louco. Então, Não, nossa, mas é muito bom, é muito bacana Acho que ouvir Supera isso. é um nome bem bom, né? antigamente era Fipase. Tá. Faz sentido. Supera porque é de uma superação, né? Superou. Tipo, só dá pra ser assim, né? Superar Eu ia falar essa uma que o garagem. Du me falou, mas eu não vou falar pra não queimar, porque eu tenho certeza que ele vai usar aqui. Boa. Tá bom, eu vou cobrar ele. Vou falar, ó, Fala, ó, o Betão falou que ia contar uma, mas ele vai deixar pra você contar. Foi uma frase que ele me falou. Tá bom, pode deixar, Combinado. pode deixar. Combinado. Ah, Acho que é isso, né? alguma coisa a mais que você gostaria? Que o Ai, nosso não, tempo eu fico tá aqui com a cabeça encerrando? borbulhando. Não dá pra sentar coberto em uma hora só. Não, é difícil, difícil. Mas é muito bom, né? Quer encerrar, agradecer? Betão, tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar que a gente não falou, deixar de os deixar? contatos. Bom, a Nova USP você já falou, né? Eu vou Tem deixar o site, contato né? do site da Nova USP na descrição do vídeo para quem quiser, Isso. quem tiver interesse. Eu posso pegar o dos NITs também, que são fáceis também. Posso pegar ali. Tem mais alguma coisa que você gostaria Não, de é falar? muito fácil. Se o cara digitar no Google Inova USP ou digitar Auspin, vai aparecer, tá? E se alguém tiver interesse no Unidos, dia 7, então tem o... Dia 7. a Nesse live. episódio aqui vai sair ao ar agora, no próximo fim de semana, não vai ser Ah, agora. então não adianta. porque Deixa eu ver agora. quando que vai ser, Ah, dia não, mas 7? vai ficar aberto, Ah, não, né? é dia 7 agora, mas vai mas ficar aí online, você né? procura, vai ficar Vai online. Isso, ficar então aberto. beleza. Aí É, você a procura. gente coloca. Eu vou No colocar o Fala link também. Inovação, que é um dos programas que a gente tem lá. Perfeito. Eu vou assistir. Calma, Se você- é na quinta? Dia 7. Não, Dia é o 7. edital. Não, mas eles vão fazer a live, eu vou assistir essa live aí. E eu vou estar no seu lugar, pedir pra ser moderador. Ô, porque- louco. Você vai Você vai tirar de letra, você vai tirar de óbvio. letra. Só queria saber se você tem algum recado pra deixar pra esse povo da pós que vai saindo aí, que tem... Ah, que tem vida inteligente fora da universidade. Né? Esse é o que eu mais falo. Vida madrugada. Isso aí é certeza. Eu lembro que eu comecei a fala dizendo o quê? Que nos últimos anos eu acho que eu perdi 2 pra academia. Ou seja, conversando com os meninos lá, automaticamente eles já começam a se direcionar. Alegrar. Não precisa ter... né? E país sério, desenvolvido, forma muito doutor e para o setor produtivo. Não é para academia. Não é para academia. Quando a gente tinha um modelo que a gente formava muito doutor só para academia e tinha no setor produtivo muita gente só com graduação, a gente era o típico modelo de país subdesenvolvido. Se a gente quer ser um país desenvolvido, tem que inverter isso. Legal. Temos que qualificar. Vou qualificar todo mundo? Não, mas pelo menos uma quantidade grande. Pelo menos os tomadores de decisão. Pelo menos os caras que vão olhar os dados da Spectra, por exemplo. Concordo. Tá? Concordo. Se não, a roda vai demorar para continuar girando. E
os problemas de hoje nós vamos sentir daqui 5, 6 anos. Porque o mercado farmacêutico demora para sentir o problema. Faz total sentido. Bastante. Adorei terminar com essa frase aí. Arrasou, Beto. Obrigada. Sempre maravilhoso estar com você. Não, eu também Nossos fico muito feliz. Os microfones estão sempre abertos para todas as inovações que não dá para acompanhar. É. Tudo que ele faz. Mas se tiver qualquer novidade aí, você volta e conta. Não, e eu fico muito feliz. É um prazerzaço receber você, bater esse papo. Como eu falei, aprendo muito quando a gente conversa. Sempre que eu vou embora daqui de Ribeirão, eu falo pra Maria, cara, você viu que o Betão falou isso? Não, e eu fico muito feliz de poder ter esse canal com você. Jamais imaginei. Até parabéns pela Maria, né? Eu agradeço a Maria por isso. Parabéns pra mim. Que me deu essa oportunidade aqui. Porque, Betão, uma coisa que eu tenho que falar que é importante, vou tornar isso público. Eu já tive a possibilidade de trabalhar e conhecer e conversar e ter na minha roda de amigos pessoas que eu julgo assim, extremamente competentes, assim, gênios e tudo mais, só que a maioria deles não sabe passar, não sabe falar e se comunicar. Tenho poucas pessoas que eu consigo. E você é uma delas que eu sinto que você consegue... Tem o dom da fala de explicar coisas que é bizarro. Altamente complexas. Isso. Que se tornam compreensíveis. E que você quer ficar ouvindo. Se tipo deixar de aqui, eu ia pessoa, ficar 2 horas só ouvindo você falar. Eu não tive a oportunidade ainda de assistir uma aula sua de massas, eu já falei. Porque é impressionante. A gente pode ficar aqui horas e horas. Então, assim, pra mim é um prazerzaço. Adoro ficar ouvindo coisas. Espero que você tenha outros podcasts que eu vou ouvir, que eu já sei que tem. Eu vou ficar ouvindo bastante coisa. É isso. É isso. Então, mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Imagina, Sempre eu que tenho que maravilhoso. agradecer. Obrigada Obrigado. de coração. Falar Pessoal, de inovação ajuda. Não vai dar. 3 perguntas? Tá, eu vou fazer as 3 perguntas então do podcast, Betão, que a gente tem um quadrinho bem rápido e curto, que é eu faço uma pergunta e você responde no bate-bola. Isso, e que eu devia ter visto e não vi. Não. Essa é bom quando você não vê. Então tá Essa bom, é boa. porque eu não tô sabendo dessa. Qual que era o nome do quadro que a gente fazia? Ping-pong. Ping-pong, era o ping-pong, era... Tá bom. Betão, qual que é a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Apesar que eu acho que ele já falou. Espectrometria de massas. Justo. Não, depende. E única pessoa Lá no que falou. Inova acho que é o Word. Eu achei que ele ia falar Não, é o Word. Word. Eu achei que você ia falar Word. O Word já saiu, não adianta, mas o Massas tá no espectrometria- DNA, não tem como, né? É diferente. O Massas foi a primeira vez que saiu aqui, né? É verdade. Mas era óbvio, né? Você? Não, faz as 3. As 3? Qual que é a sua principal fonte de conteúdo hoje? O que você gosta de consumir pra se atualizar, pra saber o que você costuma se atualizar, assim? Cara, eu sou meio avesso à rede social, então eu não utilizo Uma pessoa muito. feliz. Então, quando eu quero me atualizar com rede social, eu pergunto pra Thaís. Mas eu continuo lendo jornal, essas coisas, como um cara de 55 anos. Né? Entendi. Então, e os meus periódicos, minhas coisas, Publicação. e documentação. Quem que cai lá no e-mail dele toda hora a atualização. E o final tem a última pergunta, tem algum rito que você gosta, um ritual que você tem que fazer todo dia pra ser você, pra você achar que as coisas vão acontecer? É exatamente o oposto. Acho que eu não tenho ritual pra nada, tenho? Pra nada. Se tem um cara que é do avesso, sou eu. Melhor ainda. Acho Não que eu repete, mostro a não, etiqueta. porque- Ou seja, se você acredita que tem que fazer um Mostra a ritual etiqueta. pra ser bom, ó, parece que não. Eu não tenho nenhum, pelo menos que eu Zero saiba. padrão. Se tiver, Zero padrão padrão. comigo. Vai ver que o padrão dele é não ter padrão. Esse é o rito. Deve ser. Eu acho que é. É verdade. O Betão, ele tá aqui só pra quebrar. Ele vai quebrando as coisas. Falou que tem um padrão, ele vai e quebra. Não, a academia tem que ser assim. Não tem que ser não. Daí vamos lá certo. e quebra, né? Não, Esse é o rito dele. Perfeito. Esse pra mim eu nunca nem pensei. Nasceu assim. Já nasci Perfeito, meio perfeito. bagunçado. Betão, mais uma vez, muito Obrigada, obrigado. Adoramos, obrigada. adorei. Foi um prazer. Espero ano que vem a gente fazer E um outro. Ou antes sucesso, disso, né? né? Vai saber se a gente E convida de novo. sucesso para pro Inova, pro Spin, pros NITs todos, pro Super, enfim. Quem sabe a gente... Aí puxa Engata bem os aí, meninos do Supera. Pode porque deixar. Acho que o papo com eles é legal, porque a história de construção daquilo é muito bacana. Tô ansioso pra isso. Vai ser bem bacana. Espero que todo mundo goste também, né? Exato. Então, ó, não se esqueça, se inscreva no canal, dá o like lá pra gente, comentário, se inscreve também, se inscreve no Spotify, Leandro, qual que é a 5 estrelas no Spotify, ajuda a gente a levar esse conteúdo pra mais pessoas, interage com a gente pra gente saber o que a gente tem que trazer pra vocês. Conteúdo necessário. Na descrição do vídeo vai ter um monte de informações pra vocês que querem conhecer um pouco mais do Inova, que querem conhecer um pouco mais da ideia do Unidos também. E não deixe também de acessar lá o conteúdo dos nossos parceiros do Cromatografando, que vai estar tudo aqui no link, é um link gratuito, vocês acessam, vão ficar mais por dentro sobre a questão da cromatografia e como resolver os seus problemas do dia a dia. Certo? Alguma coisa a mais? Então,
Mais uma vez, Betão, muito obrigado. Como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa que a gente falou nesse episódio seja o acaso que vocês estão esperando para mudar a vida de vocês. Exato. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Muito bom. Tá vendo?